Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tenho a presença dele aqui, o meu renascentista, Bruno Moser. Nossa, eu fico muito lisonjeado porque em minha frente hoje eu tenho ele, o terapêutico Lucas Verão. Olha que maravilhoso. Eu gostei que você falou hoje. Que geralmente não é, né? É, né? Hoje tem. Hoje tem. Não, sempre tá. Você é o pilar desse podcast, Lucas Verão. Mas hoje temos um episódio especial, hein? Participação aqui do nosso querido Hennisson, influenciador gigantesco. Um episódio importante e essencial, eu acho. E essencial, porque a gente começa falando nos assuntos mais tranquilos e mais pro final a coisa vai ficando mais séria, mas é um papo muito relevante, importante realmente. Eu acho que é importante a gente ter falado sobre esses temas. Então, sem mais delongas, bora pra nossa entrevista. Estamos agora aqui com o Hennisson. Seja bem-vindo, Hennisson. Valeu, muito obrigado. Oi, mãe, tudo bom? O Hennisson Costa Araújo tem graduação e mestrado em psicologia pela UFGD. Boa. Foi psicólogo educacional junto à Rede Pública de Ensino do Estado no projeto AJA, Avanço do Jovem no Aprendizado. Atualmente é psicólogo clínico e soma mais de 400 mil seguidores em suas redes, onde fala sobre questões de saúde mental. Seja bem-vindo. Muito obrigado, valeu. Legal, cara, influência. Influência sumatogrossense. O Papo de Ciência tá ficando cada vez mais abrangente, mais qualificado, Lucas Verão. Verão. Isso é verdade. Qualificado a gente sempre foi, Bruno. É, né? Qualificado, sempre tivemos qualificação, mas agora a gente tá tendo público aqui. Verdade, olha isso. 400 mil seguidores. Ô, Hennisson, você fala sobre estar em um ambiente que é quase contraditório, porque eu vou falar o seguinte, rede social... Sim. É essa loucura da loucura da loucura. Sim. E você é um psicólogo que tá falando sobre saúde mental, cara. Você tá nadando contra a corrente? Como que é essa história? Fala pra nós. Eu acho que não. Acho que talvez no começo, sim. Quando eu comecei a produzir lá atrás, em 2015, fazer os primeiros posts. 2015? 2015, 2016, aí que eu comecei. Na época cheguei no Instagram, era tudo mato. Não tinha nem stories. Era só fotinha. Era só foto. E aí, um tempo depois começou a surgir a opção de fazer carrossel, né? Tipo, 2, 3, 4, 5 fotos assim. Depois de um tempo, liberaram vídeo de 1 minuto. E depois de mais um tempo, liberaram stories. E você já tava fazendo focado em divulgar? Desde o início, quando eu entrei no Instagram, eu acho que eu tinha um Instagram pessoal, assim, postando uma foto aleatória. E aí eu criei um outro Instagram, que na época também não tinha divisão de Instagram pessoal, profissional, né? Só tinha Instagram. Verdade, né? Daí eu criei um outro perfil na época, né? E falei, cara, eu acho que é legal colocar alguma coisa aqui pra divulgar meu trabalho, porque... tinha me formado, precisava, né, ter algum espaço, já tinha tentado as opções que tinham me ensinado na faculdade. Não, vai lá, faz uns cartão e distribui. Pô, fiz cartão à torta direita e mandei uns cartão foda, assim. Pode falar palavrão. Pode. Uns cartões muito bem diagramados e estruturados. E, pô, bonitão, assim, com as lateral cortadinhas, que põe assim na luz e muda a cor. Eu falei, não é possível, alguém vai querer. Falou, preciso fazer terapia com esse cara, olha que cartão bonito. Daí fiz um monte de cartão, fiz 2.000 cartões, distribuí assim, velho, torta direito, não rolou. Pra não falar que não rolou, tem até uma história engraçada nisso já. Que eu divulguei em Dourados, né, em vários lugares e tal, que nada. Pra falar que nada, uma vez me ligaram, que encontraram meu cartão num restaurante que eu nunca fui, não sei como foi parar lá, perguntando se eu atendia criança com necessidade especial. E não é o público que eu atendo, não tem repertório, beleza. E a segunda vez, eu fui pra Mambaí com um amigo meu, o Pampers, que é o Zé Vitor, que inclusive, espero que vocês venham aqui. Vocês vão chapar, o cara é fantástico. Legal. E aí fui com o Pampers lá divulgar em Mambaí e tal, distribuindo o cartão o dia inteiro. E aí uma pessoa marcou comigo, né? E aí eu falei, pô, legal. Eu fui lá, falei com a mãe dele, a gente montou um consultório lá em Mambaí, bonitinho, não sei o que, me vesti, fui pra atender. Eu tava indo pra Mambaí, aí no caminho cruza uma ambulância comigo assim, né? Falei, ok, fui, cheguei a Mambaí pra atender, cadê? A paciente não aparecia, fui olhar, ela tava dentro da ambulância. Caramba! Porque ela tinha marcado a consulta, porque ela tava com um problema no coração e ela ia fazer cirurgia, tava com muito medo de fazer cirurgia. E aí ela infartou antes de eu chegar. Caramba! O primeiro atendimento formado, assim, e foi essa situação. E não foi um atendimento. Né? Eu só fui, fiquei ali, fiquei em choque e voltei no dia seguinte. Mas e ela ficou bem? Ela ficou bem, mas morreu algum tempo depois, alguns anos depois. Entendi. Mas nessa ela ficou bem, mas depois... Entendi. Mas aí você focou nas suas redes pra divulgar parada de saúde mental. É um mix, né? Tipo, eu comecei... eu entendia que a rede social era um lugar pra divulgar trabalho, porque eu já tinha uma amiga que era veterinária
E ela tava fazendo público, fazendo dinheiro, né? Conseguindo divulgar o trabalho dela. E não era uma pessoa conhecida na cidade. Ela, inclusive, tinha chegado em Dourados fazia 4, 5 anos, assim. Ela chegou, fez faculdade, se formou e tava conseguindo. Eu falei, caramba, como é possível, né? De tanto eu como minha companheira na época, a gente tava meio perdido, assim, como fazer pra entrar no mercado de trabalho de fato. A gente pensou nessa possibilidade e começou a tentar, né? A gente foi aprendendo como que faz, se adaptando. Só que no começo era muito difícil. Por isso que eu falei que, tipo, sua pergunta foi, será que tá nadando contra a maré? Eu acho que hoje não mais. Pô, hoje, melhor lugar possível. É meio que natural, assim. Tem galera que tá no primeiro ano de faculdade já tá produzindo conteúdo e tal. Mas na época, nossa, o que eu ouvi de merda, assim, das pessoas é surreal. O que o Bruno pegou mais de paradoxo é que a gente sabe que as redes sociais, elas estão dando probleminha. Sim. No São social de todo mundo. São elas que estão te dando você clientes. tá lá dentro... Sim. Falando bem. Você vender em Gov na Expo Agro, né? É tipo isso, né? Isso. Entendeu? De uma certa forma é isso aí, né? É isso aí. Uns chora, outros vendem lenda. É um infiltrado, né? Você tá infiltrado ali dentro. Não, alguém vai precisar de saúde mental, né? Por que não? Ô, tudo bom? Já que você tá aqui destruindo sua saúde mental no Instagram, vamos ver se... Sim. E é também o lance de espaço, assim, sabe? Sendo mais sério na questão. A rede social é um espaço... ele é um espaço e ele vai ser ocupado, né? Alguém vai ocupar. Isso. Uhum. Se a gente que tenta falar sobre ciência, ou tenta trazer algum conteúdo, que teve acesso, teve a possibilidade de ter uma educação superior, ou ter, enfim, contato. Se a gente sabe e a gente não vai levar pra lá, alguém vai. Sim. Então, E aí é pior, né? Então, tipo, eu penso que, bom, já que é um espaço que será ocupado, então é melhor que a gente ocupe com aquilo que é bom pra todo mundo, aquilo que pode ser... que deveria ser repassado, né? Porque eu penso que é nossa obrigação, moral mesmo, assim, sabe? Tipo, é nossa obrigação moral fazer aquilo ser acessível, porque alguém traduziu pra gente, sabe, a informação pra gente chegar aqui. Alguém te ensinou a ler, a escrever, alguém te ensinou no ensino superior a como fazer um cálculo, como entender isso, aquilo. Então a gente teve esse acesso. As pessoas, a população geral, que ajudou inclusive a pagar pelo menos a minha faculdade, né? Formei na federal. Então quem pagou foi vocês, foi pai de vocês, então foi todo mundo que pagou. Então eu sinto como uma obrigação moral minha devolver, já que eu não posso devolver pra todo mundo, ainda mais porque também não é sacerdócio, né? Eu tenho que comer, eu tenho que viver. Eu sinto que a minha maneira de devolver pro público é essa, assim. Não posso sentar com todas as pessoas, toda hora, você quer conversar uma horinha aqui rapidão, sabe? Mas eu posso fazer um conteúdo, pegar um tema que é mais complexo, dar uma recortada, tornar aquilo mais palatável, mais acessível e divulgar e competir com o espaço de uma pessoa que tá Sem gostosa contar dançando, assim, sabe? Ou de um cara que tá esperando, vem cá, manda R$500, eu te mando 2.000 de volta. Tipo assim, sabe? Você tá concorrendo com outra... Sem falar que tem os golpistas, tipo, esses coach Sim, maluco vem aqui, 2 aí. sessões eu curo depressão. Vem aqui. Coach magnético. Vou desbloquear a sua mente pra você conseguir 1 milhão, sabe? Porque você tá exatamente. vibrando na frequência da pobreza, sei lá. Tem que pegar entendeu? os códigos. Então, exatamente, esse é o ponto, assim, tipo, alguém vai ocupar. Alguém vai, ele não vai ficar desocupado. Então, se as pessoas que produzem, ou divulgam, ou gostam do conhecimento científico não vão fazer, alguém vai. O Renson, mas você atende, né? Tecnicamente, né? O meu trampo, o que eu vivo hoje é exclusivamente do atendimento clínico. Eu não ganho grana com rede social em si. Assim. No máximo eu fiz uma publi ali, eu tô aqui, ganhei uns lanches, ganhei uns negócios ali. Mas tá no caminho, tá no caminho. Não, tomara, né? Por favor. Por favor, né? Por favor. Porque eu fico pensando o seguinte, né? A rede social colocou pra gente uma outra forma de se relacionar com as pessoas mesmo. A gente tinha um círculo um pouco menos... um pouco mais fechado antes, né? De pessoas que a gente conseguia acessar, alcançar. Agora a gente vai pra outros lugares, consegue hatear pessoas do outro lado do mundo. Então, você tem percebido nos seus clientes, nas pessoas que chegam pra você, essas consequências de estar tanto tempo... Não é tanto tempo... Dessa nova forma de se relacionar. Sim. Uma frase bem... Aquelas frases meio para-choque de caminhão, assim, só que da internet, assim. A rede social, ela tem um potencial muito foda de aproximar quem tá longe e distanciar quem tá perto. Sabe? Você consegue conversar com a pessoa que tá morando na Austrália, na Nova Zelândia, você tá trocando ideia aqui, fazer uma live, conversando, jogando junto, tendo super do lado. contato. Em compensação, você tá fazendo isso sentado numa mesa com 4 brothers num restaurante, assim. E tá todo mundo interagindo, você... peraí, deixa eu mandar uma foto. E mandar uma foto de vocês, mas eu não falo com as pessoas. Então, tipo... Sabe, mas eu não gosto da ideia de demonizar isso, porque a gente inventou a rede social, a gente inventou a internet, e a gente vai ter que lidar com isso aqui. Isso faz parte, assim. Mas é novidade também, né? De certa forma. Sim, Às vezes vai chegar uma hora que talvez passe. Então. Eu acho difícil passar, eu acho que é mais provável que a gente vá se adaptando de uma outra forma. Não, passe eu digo o costume do tipo assim, nossa, que incrível, eu estou falando com alguém do outro lado do mundo e tal, mas a gente vai chegar uma hora e falar assim... Pô, mas eu vou ficar falando com alguém do outro lado do mundo? Eu acho que o mais provável, não sei, né? Aí sendo bem, não tem como... Eu acho mais provável, sei lá, chegar a um ponto onde essa pessoa do outro lado do mundo
vai passar a estar mais presente fisicamente através da tecnologia. Ah, pode ser, Então, ao né? invés de eu ficar aqui no meu celular, porque a própria ideia do celular como mobile, assim, ele já é meio fracassada se você for pensar a curto, médio e longo prazo, assim. Porque, pô, é um celular, ele cai, ele quebra, ele é furtado de você, ele tem que carregar. Eu acredito que cada vez mais a gente vai sincronizar e adaptar ele pro corpo, assim. O celular, ele tem que ficar no bolso, assim, eu tenho que... Agora, eu acredito que a tendência é que eu tenha algo acoplado, sabe, que faça parte de mim, que eu possa usar sem ter que ter essa necessidade de algo externo, assim. Que ele fique cada vez mais... A gente fica cada vez mais biônico. A gente já é bastante biônico, né? A gente já se organiza com horário. Não, peraí, eu vou sair, não, vou esperar mais um pouco porque meu celular tá carregando. O que é isso? Você tá automaticamente sincronizado com o funcionamento. Quem fala sobre isso é Byung-Chul Han, né? Que a gente... Sociedade de cansaço, que a gente tem o ritmo de funcionamento parecido com o dos aplicativos que a gente tem, da tecnologia que a gente tem. Isso quem é que fala isso? Byung-Chul Han. Não, mas tem uma outra frase que eu vi, acho que do McLuhan, sei lá, que o homem constrói a ferramenta e a ferramenta modifica o homem. Sim, é uma relação dialética, né? Não vai escapar do outro, assim. O ambiente mudou, você muda com o ambiente e por aí vai, né? Então, mas enfim, eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente encurte. Então, ao invés de eu ter um celular do qual eu interajo, talvez daqui a algum tempo, eu não acredito que vai cortar essa questão, mas talvez eu tenha o holograma do seu brother ali presente. Ele vai estar na sala dele, mas sentado com vocês na mesma mesa, assim, sei lá, não sei. Mas você acha que foi a rede social que levantou essa questão que hoje em dia a gente fala muito mais sobre saúde mental? Eu não sei se isso é mundial ou se isso é no Brasil, mas hoje em dia a gente fala essa expressão saúde mental aparece muito mais vezes do que aparecia. Eu tô com 43 anos, então quando eu tinha 20 a gente ficava falando, não tinha essas questões. Também não tinha tanta internet. Sim. Mas e aí, o que você acha? Você acha que é por causa dela ou é porque agora a gente tem mais acesso? Eu acho que ela... foi o veículo, né? Um veículo importante que a gente aprendeu a utilizar porque ela é muito mais democrática, né? Porque pra eu falar de saúde mental antes, eu tinha que ir ou num congresso, ou num não sei o quê, ou tinha que chamar a televisão com todo aparato, estrutura, esperar o horário que eles acham que aquele ali ia encaixar, o quanto aquele ali ia vender ou não, porque não for no horário 9 falar sobre isso, talvez seja bom. Mas se saiu na novela, talvez seja legal falar. Então, tipo, era escolhido por pessoas que tinham os meios de produção, o poder, né? Agora, se você tem um mínimo de recurso, você tem um mínimo de possibilidade. Né? Então as pessoas que acham interessante falar sobre saúde mental vai falar, só que não só por ter o veículo, né, pra trazer, mas porque eu acho que a discussão sobre saúde mental foi crescendo porque todo mundo foi ficando emocionalmente muito doente, assim. Eu acho que aí, assim, eu não consigo me estruturar agora citando um autor X ou Y, mas eu vejo que a gente começou a perceber que nosso dia a dia adoece muito a cabeça. O trabalho, as pessoas vão ficando sem sentido, elas querem falar sobre isso, elas querem espaço pra compartilhar. Então o cara que trabalha aqui, o cara que trabalha lá, eles começaram a falar, não, peraí, você também sofre isso aqui? Eu também, então peraí, tem uma coisa errada com o nosso trabalho. Sabe, o estudante que tá ali querendo passar vestibular, tá agoniado e começa a sofrer, começa a falar que é procurar espaço. A rede social, como é uma rede social, as pessoas buscam identificação, né? Então, um dos pontos de identificação que muita gente tem é o quanto a saúde mental tá comprometida, né? É tipo, chega um ponto quase de virar um... você tem depressão? Eu também tive. Eu já tomei estalopram, também tô... Vi uma coisa que é meio bizarra, mas é melhor do que aquele grande silêncio que se tinha, aquele tabu. A própria ideia de buscar terapia. Pô, há 15 anos atrás, talvez até menos, né, dependendo do lugar, você fala que você ia buscar um psicólogo, era tipo, mas pra que falar isso? Nada a ver. Falava baixo. Ficou sabendo. Bruno ficou sabendo. O cara foi exatamente. psicólogo. Era motivo de vergonha, motivo de... Hoje em dia, você já tem não só uma entrada significativa, como muitas vezes até critério de relacionamento. Pô, vou relacionar com esse cara que nem fez terapia, sei lá. E também já entra hoje num ponto de critério de opressão, que é outro recorte interessante, assim, né? Porque agora, tipo, sério que você não faz terapia? Como se eu fosse acima, o analisado, eu fosse o que tá acima, né? O Foucault fala, né, Por uma Vida Não Fascista, sobre essa questão, né? Que a gente usa critérios que eram tipicamente sociais e tal. Pô, exercício físico. Isso é uma coisa que é pra minha saúde, pra minha melhor qualidade de vida. É tipo, nossa, você se alimenta mal, porque você... Como se o outro fosse menos, inferior. Você usa isso pra mostrar que você é acima do outro, exato, né? E a psicoterapia, o cuidado com a saúde mental virou uma coisa assim também, né? Não, isso aqui não é bom pra minha saúde mental. Não quero discutir com você, não vou discutir porque isso vai afetar minha... pelo amor de Deus, tipo kit sabe? De vida, né? O que você precisa pra ter? Você tem que ter uma casa, um carro, tem que fazer terapia, tem que estar na academia. As coisas não bastam, né? Sim. E aí foi justamente assim, né? Eu, na rede social, comecei a produzir, fazer alguma coisa, daí comecei a ter alguma visibilidade, fiquei naquela tentativa de tentar conseguir paciente por fora, não consegui. Aí o que eu fazia, esse primeiro contato direto de falar na rede social, pra além de ficar postando fotos com coisas escritas no Instagram, que é o que tinha, foi na época tinha no Twitter, tinha um negócio chamado Periscope. Nossa! Periscope, Fazer ao vivo. E aí eu abri um consultório físico, né? Fui lá, abri com um amigo meu, e aí não tinha paciente, não tinha nada. Eu falei, cara, eu vou
Eu abri o Periscope, criava um negócio chamado Pergunte ao Psicólogo. E aí eu ficava lá o dia inteiro, assim, fazendo live, parado, assim. E surgiu 2 pessoas. Quem é você? Eu falei, mano, sou psicólogo, tudo bom? E aí, beleza? Então você é... O que é depressão? Cara, depressão, enfim, é um termo geral, mas é um transtorno de humor, assim, você sabe. Qual que é o sintoma? Sintoma, pode ser isso, aquilo. Como funciona a ansiedade? Qual que é a diferença entre borderline e bipolar? E tinha várias perguntas que eu falava, eita, caralho, eu não sei isso aqui não, sabe? E aí isso me fazia ir pra casa e ficar estudando. Eu falei, pô, isso aqui é legal, velho, porque, tipo... Tô vendo as perguntas que talvez os meus possíveis clientes, pacientes, sei lá, podem me trazer. Tá me obrigando a ter que estudar e tá me fazendo divulgar o que eu existo, assim, né? Até que surgiu um cara que ele me ligou. Ele entrou em contato, não lembro muito bem como foi, eu acho que ele me ligou. E aí, ele falou, meu irmão viu uma live sua, meu irmão de São Paulo viu uma live sua e falou que você era de Dourados e tô procurando um psicólogo, queria marcar com você. Eu falei, caralho, é assim? Mano, que doido, né? E você fez essa faria online, o primeiro paciente. Não, o irmão dele tava online em São Paulo. E esse cara era de Dourados. O cara era de Dourados. Ele falou, eu acabei de ver uma live do psicólogo aí da sua cidade aí, chamado Renilson, uma coisa assim. E aí, fala com ele lá. Daí, não sei como que pegou o telefone, não lembro muito bem como foi. Eu sei que ele, acho que me ligou, porque não lembro se ele foi por WhatsApp, sei lá. Sei que daí ele me ligou, marcou e eu falei, cara, que doido, consegui o primeiro paciente vindo da rede social de alguma forma. Daí eu fui fazendo, fui mostrando, tipo, como que era, mais ou menos, sabe, um post, ansiedade, daí eu escrevi lá, aquele textão, assim, depois foi mudando, acho que em vez de eu escrever embaixo do post, vou botar no post, né, fazer um layout legal. Quando surgiu o vídeo, em vez de fazer isso, porque eu sempre fui péssimo de layout, assim, você vê meu Instagram, é uma tragédia, tá ligado? Mas assim, eu sempre desenrolei bem na comunicação. E fui aperfeiçoando, mas no começo era muito difícil. O pessoal fala, o CRP vai te processar, isso aí é proibido, porque isso aí tá destruindo a profissão, isso aqui é uma explicação superficial, coisa mais complexa, coisa aí. Foi assim um tempão, e aí o pessoal foi entrando, porque não tem como você vencer rede social, não é assim que a coisa funciona. E o próprio conselho, tudo foi entrando na rede social, e aí pronto, temos o que a gente tem hoje, assim. Mas foi, os primeiros anos foi insuportável, cara. E aí você recebendo todo mundo, porque você já tava na rede social, né? Pode vir conselho, pode vir psicólogo que falou mal de mim, pode vir todo mundo, seja bem-vindo. No começo eu ficava meio tipo, mano, eu vou fazer o quê, velho? Eu posso divulgar, entregar o cartão? Quais eram as opções? Divulgar cartão, fazer palestra torta direito, fiz palestra, milhão de palestras em tudo que é lugar, porque é uma forma de divulgar também, então... semana acadêmica de pedagogia, vai lá, palestra. Na escola tal, sobre bullying, palestra. Em todo lugar você vai tentando, assim. Eu falo, por que eu não registro esse negócio aqui? Já que eu vou pra lá, eu vou estar na escola, vou estar no negócio, por que eu não posso registrar? Eu coloco lá aqui, ó, eu falando sobre tal tema. Pô, sim. Pronto, aí esse cara existe, olha lá, eles falam sobre... São formas de divulgar. Por que estão aquelas pessoas que estão lá, eu posso divulgar só pra elas nesse sentido? Por que eu não posso mostrar, galera, tem um tema legal de se conversar aqui. Eu fui na empresa lá falar sobre saúde mental do trabalhador. Por que eu não posso postar? Inclusive pra incentivar outras empresas a, tipo, que massa, velho. O pessoal lá da empresa tal, é meu concorrente, então é melhor chamar esse cara pra casa. Por que não, sabe? Fomentar esse... E aí foi fazendo assim. Depois a ideia de produzir conteúdo em si, falar sobre psicologia, traduzir. Porque muita gente não busca psicoterapia também porque nem sabe como é que faz, assim. Tipo, mas o que eu falo? O que eu vou lá e falo o quê? Eu falo, sabe? Tipo, qual linha que segue? Tem gente que não vai buscar terapia, que não sabe nem que linha que segue. Mas eu vou o que, né? Psicanálise ou é Gestalt? Ou é humanismo? Ou é fenomenologia? Ou é TCC, ou é análise de comportamento. Eu tô antes disso, eu tô no, tipo assim, eu vou lá, mas como que... Eu tô antes disso, eu tô... Psicoterapia, psicólogo, o que eu faço? Exato, entende? Tipo, então, eu sinto que isso não é culpa das pessoas, mas definitivamente é culpa das pessoas, né? A culpa é nossa. Sim. A gente teve o acesso, a gente que tem que explicar pra galera, entende? Eu digo mais, eu acho que quem tem que explicar isso pra galera deveria ser o conselho de psicologia, né? Ele que deveria desmistificar, trazer. Eu acho que deveria ter um canal do Conselho Federal, Regional, sei lá o que, de psicologia, dizendo, galera, depressão, estamos aqui com o fulano de tal, ele vai explicar um vídeo rápido, interativo, legal. Pronto, aí você tem uma voz oficial do negócio. Você não precisa de 750 pessoas falando. Lógico, sempre vai ser legal pessoas explicando o mesmo assunto de maneira diferente, então quanto mais melhor, né? Mas assim, ia ser legal, pô, se a própria instituição, né, estruturada, fizesse esse trabalho. Não ficasse lá, não pode falar só isso. Cobrando. Ó, e essa roupa aí? Sabe, tipo, aí não... Bruno Moser, vamos agora pro nosso giro de notícias. Você tá até suado porque você acabou de chegar do oceano digital das informações. Eu quero saber o que você coletou aí. Ó, minha cara. Gostou? Oceano digital de informações. Gostei. É isso. Mas bora pro nossas notícias. A primeira de hoje: ingredientes essenciais à vida são encontrados em estrelas bebês. Pera, repete que eu me perdi. Eu falei rápido pra vocês perder mesmo. Como é que é? Ingredientes essenciais à vida são encontrados em estrelas bebês. O que é estrelas bebês? Pesquisadores relataram... É a Maísa? É um inferno causando confusão. Pesquisadores relataram a descoberta de diversas moléculas em protoestrelas
estrelas bebês em estágios iniciais. Algumas das substâncias detectadas são componentes importantes para que surjam planetas potencialmente habitáveis. Entendi. O estudo foi realizado a partir de dados coletados pelo telescópio James Webb, nosso maravilhosão Famoso. lá. Os cientistas conseguiram identificar moléculas simples como metano, ácido fórmico, dióxido de enxofre e formaldeído. Uau. Formaldeído é uma palavra difícil, né? Eu só falei bonitinho porque eu já tinha ouvido ela antes. Formaldeído. E também moléculas orgânicas complexas, incluindo acetaldeído, etanol, metanoato de metila e provavelmente ácido acético. Ácido acético, pô. Entre as moléculas simples, destaca-se o dióxido de enxofre, pois ele teria desempenhado um papel importante nas reações metabólicas que ocorreram na Terra primitiva. Já as moléculas orgânicas complexas, que foram vistas em gelos interestelares, são valiosas porque podem auxiliar a esclarecer processos do universo que ainda não são bem compreendidos. Essas coisas saíram da estrela bebê? É. Quer dizer, então, que não é as coisas que chegaram aqui que foram modificando. Ela já meio que, quando são expulsas de lá, ela já vem meio que pronta já. Bruno, nós somos poeira estelar. Tudo foi caindo aqui na Terra, foi virando... Sabe o Meninas Superpoderosas? Uhum. Ele tava girando a bacia assim, bateu sem querer. Alguma coisa ali caiu aqui que virou vida. Lucas, isso é muito legal, hein? Will Rocha, o astrofísico e astroquímico brasileiro associado à Universidade de Leiden, na Holanda, responsável por liderar o trabalho, disse: esse achado contribui para uma das questões de longa data da astroquímica. Qual é a origem das moléculas orgânicas complexas no espaço? Elas são feitas na fase de gás ou em gelos? Olha só. E legal que é brasileiro nessa pesquisa, né, cara? Os pesquisadores sugerem que tais moléculas orgânicas complexas teriam origem na sublimação do gelo, ou seja, na mudança direta de sólido para gás, sem passar pela fase líquida. Essa constatação também pode ajudar a entender a origem de outras moléculas maiores presentes no universo. Supõe-se que em estágios mais tardios da evolução das protoestrelas, essas moléculas possam se associar a cometas e asteroides. Assim, seria possível que elas colidissem com planetas em formação e fornecessem ingredientes favoráveis ao surgimento de vida. Cara, isso é muito sensacional. É muito doideira, né? Você pensar que, tipo, uma rocha bate ali, causa um negócio e vida. É tipo isso, né? Nossa, de onde que veio esse formaldeído lá da estrela? Pum, caiu aqui, pronto. E é o negócio que eles sempre buscam, né? Que é ir do pequeno pro formas complexas, né, cara? Isso é... Lucas, quer dizer que eu sempre tive certo? Eu sou uma estrela? Você é uma estrela. Que bonito. Isso é poético, isso, não é? Mas bora pra nossa segunda notícia do dia. População de rua aumentou quase 17 vezes na cidade de São Paulo, estima estudo. Entre dezembro de 2012 e dezembro de 2023, o número de pessoas que vivem nas ruas da capital São Paulo aumentou 16,8 vezes, passando de 3.842 para 64.818. Peraí, Lucas. Apesar do aumento, a prefeitura perdeu no ano passado cerca de 7 milhões em repasses do governo federal por deixar de atualizar devidamente a base de dados. Esses são alguns dos apontamentos feitos por uma equipe de pesquisadores do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, do Polo de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O que se usou como referência foram os beneficiários vinculados ao Cadastro Único, CadÚnico, alimentado pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. A gente falou disso recentemente aqui no nosso Papo de Ciência. O total de pessoas que vivem sob essa condição na capital, levantado pelo observatório, portanto, difere do estimado pela gestão municipal, que é de 31.884 mil pessoas, de acordo com o último censo aplicado em 2021 e divulgado em janeiro de 2022. Na análise dos pesquisadores da UFMG, a Prefeitura de São Paulo teve a pior taxa de atualização do cadastro quando se comparada a outras capitais. O crescimento da parcela que vive nas ruas de municípios do estado foi ainda mais significativo quando comparado aos dois períodos. Em 2012 eram 5.257 pessoas, número que saltou para 106.857 em 2023. Nossa senhora. Procurado pela Agência Brasil, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social afirmou que a pesquisa do observatório é realizada com base no CadÚnico, que é cumulativo e autodeclaratório e pode gerar distorções na análise. E que o censo elaborado pela prefeitura é resultado de um minucioso trabalho de campo feito por mais de 200 profissionais. Então, tá tendo uma divergência aqui entre as duas pesquisas, né?
Eles destacam que a capital possui a maior rede socioassistencial da América Latina, com mais de 25 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuídas em centros de acolhida, hotéis sociais, repúblicas para adultos, vilas reencontro, entre outros. Atualmente são 379 serviços de acolhimento com foco na autonomia, acrescentou a secretária. Somente em 2023, 9.992 pessoas que estavam acolhidas nos serviços da rede socioassistencial obtiveram saída qualificada, quando o acolhido alcança a sua própria autonomia. Então o cara não tá mais em situação, ele consegue, né? Continuar, seguir. Autonomia, né? Sim. É a palavra de estudo, né? São pessoas que conquistaram a moradia autônoma, retornaram ao convívio familiar, conseguiram alojamento em local de trabalho ou foram encaminhadas para repúblicas ou moradia provisória, ela finalizou. Então é uma situação complicada, né, cara? Não é fácil a gente lidar com questões de cidades muito grandes. As cidades muito grandes têm muitas oportunidades, porque se trata disso, mais dinheiro, mais pessoas, mas ao mesmo tempo você também tem uma questão social que é muito clara e que é difícil de ser combatida mesmo. São desafios de governos, né? Eu acho que é um olhar que o Estado, que a cidade, que o país tem que ter para essas questões aí. Exatamente. Puxando esse gancho, vou deixar aqui, Lucas, um cardzinho levando para a entrevista que a gente fez com a Yasmin Casagranda, que tá liderando uma pesquisa falando sobre fome. Ela quer reunir insegurança alimentar. Exato. Ela quer reunir dados sobre insegurança alimentar e fome aqui em Mato Grosso do Sul, especificamente. Um trabalho sensacional e a conversa melhor ainda. Exatamente. Papo de ciência. Renison, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Você já começou lá em 2016, mas você não tava falando sobre psicologia das redes sociais e tal ainda. Você começou no quê? Como é que foi o seu processo? Eu comecei falando sobre saúde mental do trabalhador, que tinha a ver... Foi a primeira área que eu atuei depois de formado. Antes de abrir a clínica em si, meu primeiro trabalho foi como assistente técnico em psicologia do trabalho. Porque eu terminei minha faculdade, fiquei 2 anos ali tentando passar na residência em psicologia hospitalar, não passei, aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado na área de saúde mental do trabalhador. E por quê? Porque eu já tinha atuado eu trabalhava fazendo avaliações, alguns advogados me contratavam, e aí eles tinham casos assim, pô, eu tenho um cliente meu da área trabalhista, ela sofreu um acidente, tem isso, tem aquilo, a gente já tá processando a empresa, mas parece que ela tá meio mal, assim, ela chora, eu não sei se tem uma doença, se a pessoa tá forçando a barra, eu não sei o que tá acontecendo, eu queria ver... paguei o negócio aqui, foi mal. E aí, eu não sei se você tem alguma coisa, eu queria ver alguém que avaliasse, né, sabe avaliar? Claro que eu sei, lógico que eu sei, eu fui atrás desesperado, né, lógico, como todo mundo que se formou tem que se virar, né, não me julgue, você... E aí eu fui atrás e gostei muito da temática. Então a minha função era verificar se aquele trabalhador tinha algum tipo de transtorno mental, se ele tinha, qual que era o transtorno mental, e se esse transtorno mental tinha ou não correlação com o exercício que ele tinha, né? O exercício profissional. Certo. Então, sei lá, é muito comum o pessoal do frigorífico granjeiro, então DRF, essas empresas, né, do frigorífico granjeiro. Gente que sofreu acidente de trabalho, eu atendi um cara que levou um choque instalando internet num lugar. Daí, tipo... Os sinais e sintomas que ele trazia, nitidamente era de TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. E daí eu ia lá, o que ele desenvolve, esse quadro aqui parece transtorno de estresse pós-traumático, por causa disso, o diagnóstico me parece esse, é uma avaliação, né? Não é um atendimento clínico em si, eu não tô fazendo terapia com ele, tô fazendo uma avaliação. Então não é meu paciente, é meu avaliando, né? Porque, inclusive, se for meu paciente, eu não posso fazer uma avaliação jurídica, porque eu tô enviesado, né? Então, esse relatório, o advogado pegava, se era benéfico pra justificar o processo, ele usava, anexava. Mas acontecia de eu fazer uma avaliação, por exemplo, eu avaliei uma mulher, que foi na mesma época, eu tava avaliando 2 mulheres. Ambas trabalhavam na mesma profissão, do mesmo jeito, só que uma desenvolve um tipo de transtorno que tinha como justificar, que era neurastenia, e a outra tinha um outro transtorno que a gente chamaria hoje de transtorno excessivo de conversão, que é a antiga histeria, que é um termo que não desuso porque é bem problemático. E aí, pô, histeria não tem como justificar que o trabalho causou. Por mais que eu saiba que aquele trabalho é estressante, que ele pode servir de desencadeador de uma crise conversiva, dissociativa conversiva, não tem um artigo que justifica. Ó, aqui, ó, o artigo tal mostra que isso aqui... Daí eu pegava e falava, ó, isso aqui, o que tem é esse aqui. Daí o advogado falava, então você pega isso aqui, você pode guardar e valeu, falou, que a gente não vai usar. Certo. Né? Então, o advogado do cliente. Por exemplo, a empresa seria interessante, né? Mas a empresa não me contratou. Então, minha função era fazer a avaliação. Avaliava, se eles achavam interessante, eles usavam ou não. E eu pensei, pô, gostei dessa área, achei muito interessante. Falei, imagina fazer um mestrado dentro disso. Eu fui pesquisar, no caso, eu pesquisei a relação entre a organização do trabalho
e a saúde mental do trabalhador. No caso, o grupo de trabalhadores que eu fui pesquisar foi o professor. Certo. Né? Porque eu tenho uma mãe, sou filho de pedagogo, da geração dos filhos de pedagogo, né? Aí minha mãe era professora, passei a vida inteira vendo minha mãe sendo professora. E também fui do PIBID durante a época da faculdade, né? Fiquei 3 anos e meio na área da educação e tudo mais, que é o programa de incentivo ao bolsista de iniciação à docência, né? E aí, ainda mais porque na FGD era licenciatura e bacharel. E aí eu fiz os dois também. E aí eu resolvi pesquisar, fui pesquisar em uma das escolas que eu tinha feito PIBID, inclusive, e tal, e fui ver, né? Essa relação. E, cara, é bizarro, nossa. Saúde mental do professor... Cara, desesperador, assim, sabe? A gente não precisa de pesquisa pra isso não, né? É só olhar pra cara do professor. Pra cara, pro salário, né, meu? Salário, tudo, né? É uma profissão totalmente, assim como a psicologia é muito associada ao sacerdócio. Não, tem que ser por amor. Pedagogia por amor. Mas amor não paga, energiza, né? Tipo, vamos amar, mas vamos receber e ficar bem, todo mundo legal, né? E aí eu fui verificar a relação que tinha entre a organização de trabalho e o impacto que ela tinha na saúde mental desses professores, né? Tinha professores tanto contratados como concursados. E aí o grupo específico era professores do Fundamental 2, né? O recorte que eu fiz. Então, a relação entre organização do trabalho e saúde mental de professores de escola pública do ensino fundamental 2 da cidade de Dourados. Né? O 2 é do 5º ao 9º ano? Do 5º ao 9º. Olha aí, filha. Sexto ao 9º. Olha aí, filha. Respeita esse professor, por favor, tá? Nossa. Eles estão passando por dificuldades. Essa galera fica Vou mandar ruim, esse link pra você assistir aí. Porque eles pegam uma época de transição muito forte. Não são nem crianças e não são nem adolescentes, assim. Eles pegam aquela mudança. O aluno da quinta série, da sexta série, do sexto ano, infantilizado ali, meio assim. E o do nono, uns já acham que são muito adultos, outros já acham que não sei o quê, outros já tá em crise porque... hormônio e tudo mais. E você vai de uma sala pra outra em 40 minutos. Né? E aí, quando eu tava trabalhando, eu tava fazendo a pesquisa lá, quando eu tava terminando a pesquisa, eu já tinha feito toda a pesquisa prática de campo, e aí me chamaram nessa escola, eu até achei que era uma reunião sobre tipo, a pesquisa que eu tava fazendo, né? Cheguei lá numa entrevista de emprego, daí eu falei, oi? Eu falei assim, não, a gente tem um projeto aqui que é o Ágil, que eu nem conhecia em si, e a gente tem, na equipe tem um psicólogo educacional, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, cara... Depois de tudo que eu pesquisei. Então eu falei, meu Deus, agora eu vou estar ali dentro, né? Eu falei, cara, eu falei com a minha orientadora, falou, não, pode sim, tá tudo bem, não tem problema, não vai interferir porque já fez a pesquisa mesmo. Falei, bora, daí eu entrei, fiquei 2 anos e meio. Eu achei bom que que você não recusa convite, né? Não, pô. Te chamaram, você... Vamos, não, assim... Bora. Tô aqui pra aprender, né? Exato. Se ficar ruim, a gente pede desculpa, tenta fazer melhor, vamos fazer o quê, né? Tem coisa que, assim, não dá. E é muito doido porque... Tudo isso eu nunca imaginei que ia fazer, a clínica. Mas na vida, eu me formei em psicologia pensando, jamais vou clinicar. Clinicar, pelo amor de Deus, né? Clinicar, as ideias. Eu vivo de clínica, assim. Psicologia educacional, na minha época, no quadro, na grade curricular, sequer era obrigatório. Era uma optativa, assim. Você podia fazer o hospitalar, o escolar. Eu nem fiz escolar, nem... escolar. Eu não mexo com escola. Não, quero mexer com a criança do trabalho. Quero fazer recrutamento de seleção, né? Ganhar dinheiro. Fui pra saúde mental do trabalhador. Ninguém vai me contratar. Nunca, assim. Porque eu aprendi a lidar com o trabalhador. Quer que se lasque a empresa, né? E se tinha chance, agora acabou a minha chance. Acabei de falar isso aqui. Mas enfim, o ponto é esse, assim, né? E aí eu comecei a gostar demais da área. Essa área mesmo de psicologia educacional, eu nunca imaginava que eu ia atuar. E, cara, nossa, é fantástico trabalhar com adolescente. É muito loucos, eles são muito intensos, assim, sabe? Ou ele te odeia do fundo da alma dele, assim, quer que você morra todos os dias. Ele olha pra você com o mesmo cara de ódio, assim, ou ele ama você de paixão. Não tem muita indiferença, assim, sabe? É muito legal, é muito visceral trabalhar com eles, assim. E, além de que isso acabou fazendo, na época, eu me politizar muito, por entender que o exercício prático da profissão causava impacto X, mas, então, sei lá, a gente ficava ali tentando fazer os alunos diminuírem o absenteísmo, né, as faltas. Não vai pra você faltar, não é pra você desistir. A gente tentava de tudo, conversa com a mãe, faz não sei o que, dá ponto, blá blá blá. E aí você percebe que o que tá fazendo eles faltar não é por causa disso, é porque o ônibus não passa, velho. E aí quando chove, acabou. Daí você vai lá e fica rodando, fazendo um monte de ação entre vocês, e de repente você vai lá e troca ideia com o vereador. Falou, bota aí uma linha a mais, né? Põe pra votar, e volta e resolve. Você fala... Pô, velho, a parte pública resolve, o setor público resolve infinitamente mais. Quer dizer que a nossa função, não, pelo amor de Deus, né? A função é importante, mas assim, o impacto das decisões de políticas públicas é muito mais violento, muito mais importante. E eu nem conseguia entender. Eu acho que essa questão das pessoas entenderem que política pública não é uma ação, né? A política pública são várias ações encadeadas que aí vão dar o resultado. Isso é muito importante quando a gente ouve alguém falando sobre política pública e a importância. São os elos funcionando, né? Sim. Porque você pode ficar ali, às vezes você percebe que tá afetando o seu paciente... você tenta intervenções individuais que só uma intervenção social que afetaria ele e a todos da classe, da categoria, do nicho dele, que é o que vai solucionar, assim, grosso modo, sabe? Tem coisa que não adianta, a solução tem que ser coletiva, por mais que seja um problema que tá afetando o individual, assim, né?
Moser, vamos agora pro nosso jogo do dia. Qual vai ser, Lucas? Hoje temos faz tempo que a gente não faz. Faz um tempinho. Perfil, rapidamente, pra gente começar o nosso jogo é o seguinte, a gente escolheu personagens, cada um escolheu o seu, a gente elencou 5 dicas, 5 frases, 5 curiosidades. 5 curiosidades, a pessoa vai escolher de 1 a 5, a gente vai lendo essas dicas, essas curiosidades, pode chutar em qualquer momento. Pode, né? 5 vezes, né? 5 vezes. A ideia é quem consegue menos, hein? Exatamente, o resultado ganha quem descobre antes das 5 Exatamente. dicas. Eu tenho uma carta para o Bruno e o Bruno tem uma carta para mim. Quem começa? Joaquim. Pô, Sou muito... eu começo. Então, puxe a minha carta, doutor. Você começa a... Eu quero jogar primeiro. Ah, maravilha, então tá. Carta está aqui para todo mundo Vamos ver, lá. Lucas. Eu quero a curiosidade número 2. Número 2? Matou. Matei? De primeira? Vamos lá. Acabou com tudo. A Mattel, fabricante da Barbie, transformou essa personagem em uma boneca em homenagem à sua relevância. Ela criou uma linha dedicada a mulheres que estiveram na linha de frente do combate à pandemia. Já sei quem é. Você pegou a única dica que você não podia pegar. Quer chutar, tem certeza? Eu quero chutar. Olha só, vamos ver se você vai acertar o nome certinho dela, hein? É a... Ai, caramba. É Jaqueline Góes. Lucas Verão. Acertei? Corretíssimo, Lucas. Mas você pegou a única informação, a única dica que era a mais fácil Pô, mas de engraçado, porque geralmente a gente tá falando de outras coisas super antigas. Você jogou uma recente e eu peguei uma curiosidade que é a mais famosa, talvez, assim, né? Tipo, é um negócio que estourou, assim, né, cara? Exato. Então... Olha, a Jaqueline Góes de Jesus é um patrimônio pra gente. Eu vou ler aqui as nossas outras dicas, tá bom? Vamos lá. A primeira, Lucas, era: mapeei o genoma do coronavírus em 48 horas. Ela não, tá? Ela e a equipe dela, sim. obviamente. Após o primeiro caso de Covid no país em 2020. A média do resto do mundo, nesse mesmo processo, gastava 15 dias. Ela conseguiu fazer isso em 48 horas. Caramba. Ela junto da equipe dela. Sempre bom dizer isso, tá? A Jaqueline Góes, ela é o símbolo desse avanço que a gente teve, mas ela sempre trabalha com certeza com uma equipe, né? A ciência é sempre feita em conjunto, pessoal. Conjunto. A dica número 2 você matou, né? Que realmente a Mattel criou uma boneca do jeitinho dela, bonitinha, e fez de várias outras personalidades, mulheres que estiveram na linha de frente. Ela é baiana, 35 anos e biomédica, tá? A dica número 4, percorreu o Nordeste brasileiro para sequenciar o genoma do vírus da Zika. Ela também estuda outros vírus. Certo. Tá? E a última foi recentemente nomeada embaixadora da ciência no Brasil, Lucas Verão. Muito bom. Jaqueline... Realmente eu peguei aqui matou. Aqui matou. Porque essas outras eu poderia chutar, mas não saberia, né? Jaqueline Góes de Jesus. Muito Queremos bom. você aqui, Jaqueline. Queremos sim. Não é? Exatamente. Parabéns, muito rápido. Não vou conseguir bater você, no máximo a gente vai empatar hoje. Mas vamos lá então, vamos puxar a sua carta agora aqui. Carta na tela. Diga um número, Bruno. Eu vou pros extremos sempre, que é número 5. Número 5? Yes. Dei origem às escalas musicais quando percebi que ao tocar uma corda esticada, eu ouvi um som, mas dividindo-a, o som tinha a mesma nota em um tom mais alto. Matei. Não, maldito. Matei. Mentira que hoje vai ser 2 de primeira. Matei. Posso falar? Vamos lá, vamos ver se você sabe mesmo. Nosso querido Pitágoras. Acertou. A gente tá bom, hein? A gente tá bom. A gente tá de primeira, 2 de primeira. Cada vez que a gente faz o nosso programa, a gente fica mais sabido, Lucas. Cara, parece que a gente combinou, né? Tipo... Exatamente. Mas vamos ler as outras curiosidades do Pitágoras aqui. A primeira: eu e meus discípulos éramos vegetarianos e recusávamos matar animais, incluindo para sacrifícios aos deuses. Mentira! Que essa é muito engraçada, porque já puxa, né, o sacrifício aos deuses. Tipo, peraí, isso não é Einstein. Meu Deus, eu ia jogar pra trás. Se fosse essa primeiro, eu ia falar Luísa Mel. Era grande cientista. A segunda dica era: o meu teorema diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse também ia ser fácil. Você ia matar? Porque às vezes você podia confundir, né? Não, teorema de quem, né? Exato. Não, mas essa acho que eu saberia. A terceira: nasci na ilha grega de Samos em 570 a.C. Essa você já poderia dar uma reduzida. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar exatamente nisso. Ele é 1500 antes de Cristo? Antes de Cristo, é.
Caramba, não tinha... Inclusive é engraçado, porque Ligado quando ao você nome da olha pessoa. essas datas de antes de Cristo, ele nasceu em 570 e morreu em 400 e pouco. Ou seja, ele parece que tá voltando no tempo, né? É verdade, Porque o tempo é ao contrário. É, verdade. A quarta dica, eu considerava os números como sendo a arché de todas as coisas. Daí deriva a harmonia da natureza, feita a imagem, a harmonia dos números. Nossa, que legal essa dica aí, hein? Doideira, né? Essa eu não ia saber nunca. Essa. Esse ia pensar que é um matemático, provavelmente o cara tá elogiando o número, né? Exato. Mas. E também eu separei uma frase muito boa dele aqui, cara, que ele dizia o seguinte: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Nosso querido Pitágoras. Nossa, matou a pau. Bom, né, cara? Deu Era gênio duas mesmo. catetadas na hipotenusa com essa frase aí. E ó, recentemente aí nos últimos episódios a gente teve um jogo do Quem Sou Eu, Aham. que você escolheu o Leonardo da Vinci, Sim. e você falou que ele era um... Polímata. Pitágoras também era um polímata. Polímata. Era filósofo, era matemático, fazia de tudo. Isso que o pessoal da época era muito... Era, porque também os caras estavam abrindo a picada mesmo, né? Tava. Ele que fundou a primeira escola de filosofia, cara. Tá ligado? O cara era matemático. Ele é, né, famoso pela matemática. E essas escolas de filosofia, ele foi um dos fundadores ali, tá ligado? Olha Depois aí, Héracles, gente. essa galera que é mais famosa da filosofia e tal. Mas ele é um dos fundadores. Então, o maluco era outro nível. E você aí conseguiu adivinhar na primeira junto com a gente? A gente quer também que vocês joguem verdade. junto com a gente esse jogo, É né? verdade. A gente matou e estragou pra galera, né? Estragou Quem queria pra jogar galera. junto já. Desculpa, é que a gente é competitivo mesmo, não tem essa não, entendeu? Muito obrigado, Lucas. O jogo foi muito rápido, foi muito, rápido, bom. muito bom. E pela primeira vez deu empate. Oh, que maravilha. Papo de ciência. Mas enfim, tava dentro da escola. O que começou a acontecer com o tempo foi que, bom, como eram adolescentes, pré-adolescentes, muita mãe, porque geralmente mãe que vai interessado, né? Toda aquela construção. Muita mãe aparecia lá e falava: você é o psicólogo que quer conversar com você, porque minha filha tá se cortando. Tá se cortando e eu tô achando que ela quer se matar, e como é que funciona? E era uma dúvida muito comum essa do meu filho tá se cortando e quer se matar. Aham. E você tem que explicar, olha, cutting, automutilação, ela pode ser com ou sem ideação suicida. Não me parece que isso aqui seja uma automutilação com ideação suicida. Inclusive é um recurso que muitas vezes muita gente utiliza pra não se matar. Né? Aham. É uma coisa que é meio bizarra pras pessoas, porque a gente associa a autolesão com o intuito de morrer. Claro. E na verdade a pessoa, muitas vezes, a maior parte das vezes, a automutilação tem justamente o intuito de prevenir que eu me mate. Então eu causo uma dor física. Então, tirar o a dor pensamento, né? emocional, ela é difusa, ela é intangível. Onde que tá? Tá aqui no peito, na nuca, esquenta, sei lá. Não sei onde tá. Quando eu causo uma dor física, eu direciono pra um lugar onde eu consigo ter um mínimo de controle. Entende? Então, quando, no caso do cutting, né, que é fazer microcortes, vários pequenos cortes em seguida um do outro. Tem gente que sente o alívio ao ver o sangue escorrendo porque sente que tá aliviando. É igual o pessoal que vai em ritual de ayahuasca e vomita, né, por causa da reação, e sente que limpou. Que dá aquela sensação. Então o pessoal sente que saiu uma pressão, que aliviou. Além disso, né, vários pequenos cortes, você acaba ativando seu sistema dopaminérgico, né? Você libera uma série de substâncias que te anestesiam, deixa você meio anestesiado mesmo, porque é uma reação à dor, né? Igual se coçar. Você fica mexendo na coceira, e aí você tem aquela mistura de prazer com dor, você não consegue parar. Por isso que a automutilação é tanto quanto viciante. Mas o intuito dela, na maior parte das vezes, é evitar que isso escalone. Isso que é uma ação psicossomática, é isso que a gente pode Não, a dizer? psicossomática seria uma reação física por uma questão emocional. Então, eu tenho que ir pro trabalho e eu não consigo me manifestar, não consigo fazer nada prático pra poder alterar meu ambiente de trabalho, porque meu chefe é um babaca, meu salário é uma merda. E aí o que eu faço é começar a ter uma dor de estômago surreal, que me impede muitas vezes de ir pro trabalho. Então o meu corpo reage de uma certa forma. Sabe, em níveis mais extremos a pessoa tem urticária, tem queda de cabelo, causado a tensão que o ambiente proporciona. Então o corpo somatizou. Já que ela não consegue manifestar pela palavra, né, ou com os gestos, a insatisfação, o corpo manifesta aí, de uma nesse via caso, secundária. você tá falando é diferente. Esse seria um comportamento, um comportamento mal adaptativo. Ainda assim, o intuito central de falar sobre essa questão na época era explicar pra mãe assim: mãe, arrancar o gilete não é a solução. Não só não é a solução, como pode piorar o quadro. Tô dizendo que você tem que comprar gilete, eu tomei esse corte. Não é isso, não é essa a questão. É tipo assim, se ela tá se cortando, é porque ela não tá encontrando uma via outra pra lidar com essa dor emocional. Entende? Ela não tá conseguindo falar. Por isso que ela se corta, que é uma forma de dizer, né? Tanto que é muito comum, especialmente em adolescentes, em lugares que sejam relativamente aparentes, né? É comum na coxa, que é mais estampado, na barriga, em alguns casos. Algumas pessoas fazem nessa base aqui do pescoço, aqui. Mas é mais comum, sempre no antebraço, assim, né? O lado de dentro do braço. E o que você fala? O que você ensina pra mãe, por exemplo? Que é meio chocante quando a gente fala a primeira vez, né? Pô, às vezes o jeito que você tem que ensinar pra sua filha é assim, olha,
tá se cortando? Então, se você precisar, se você tiver que se cortar, não tem jeito. Então, ó, você vai aprender a se limpar. A gente vai limpar junto esse machucado. Você não vai punir o sujeito, que ele já tá se punindo. Ele nitidamente tá se punindo. Mais do que você dá conta de punir ele, entendeu? Agora, se você pegar e arrancar o recurso, é basicamente você tá arrancando o pininho da panela de pressão que regula o que tá ali dentro, entende? Você pega o pino e tampa. É isso que você faz ao arrancar o mecanismo. Porque é um mecanismo ruim, mas ainda é um mecanismo que ele achou, né? Melhor do que não ter mecanismo nenhum. Você vai lá e arranca esse mecanismo, não tem vazão, ele vai estourar. Aí sim a chance dele tentar suicídio é bem maior. Então, primeiro eu comecei a falar sobre suicídio, distinguindo o comportamento autolesivo de suicídio. E aí disso começava a me chamar para dar palestra ali, a colar. E aí juntou a questão de saúde mental do trabalhador, porque eu já tinha feito mestrado. E aí fiz um conjunto de palestras com o pessoal do Corém, Conselho Regional de Enfermagem. A gente viajou o estado inteiro, foi pra Coxim, Corumbá, Miranda, Dourados, Nova Alvorada, Bataguaçu. Campo Grande, a gente deu 2, 3 palestras no hospital lá. Fiz todo um processo falando sobre a questão da saúde mental do enfermeiro e do suicídio na enfermagem, que é uma profissão que tem uma taxa altíssima de suicídio, sim. Tá entre as profissões com maior taxa, né? Enfermagem e medicina são pau a pau, assim, de taxa de suicídio. E aí a gente... Opa, foi mal. Aí a gente começou... Aí juntou isso, comecei a falar sobre a saúde mental dos trabalhadores e a questão do suicídio. E aí um dos autores que eu lia, especialmente que eu usei muito no meu mestrado, que é o Christopher Dejours, ele tem um livro chamado Suicídio no Trabalho, né? Então eu comecei a unir essas questões, de falar sobre suicídio e profissões que têm maior ou menor taxa de suicídio. Por que essas profissões têm maior ou menor taxa, né? Então você percebe, por exemplo, no nosso país, grosso modo, a principal profissão... Inclusive, qual que vocês acham que é a profissão que tem a maior taxa de suicídio? Eu chutaria algo que lida com muito estresse. Você falou médico, talvez poderia chutar. Até porque tem acesso a algumas outras coisas aí mais aleatórias. Mas não é a mais. Não é a mais. Não é a mais. O que você chuta, Bruno? Sei lá, não faço ideia. Tem tanta coisa de estresse aí. Tem uma outra... Não, nem Bombeiro, imagino. pô. Bombeiro? Tá por aí, mas bombeiro entre os militares tem a taxa mais baixa, né? A taxa mais baixa é dos bombeiros. Entre os militares. Quem é? O principal é o agricultor. O agricultor? Agricultor, não é o latifundiário. Então, isso que eu ia perguntar, o agricultor de família mesmo. O homem do campo, o peão. Agricultor tem a maior taxa de suicídio do nosso país. Caramba. Por quê? Baixa escolaridade, majoritariamente baixa escolaridade, estruturalmente 90%, 95% homens, né? Que isso que eu ia perguntar, que eu sei que é uma coisa que a maior parte geralmente são homens. Um dos pontos centrais, são homens. E homens já se matam muito mais do que as mulheres, né? Igual tá falando, cada 10 suicídios que você tem concretizados, 8 são de homens. Médio, 7, 8 são de homens. No mundo. De cada 10 tentativas de suicídio, 7 são de mulheres. Então, os homens tentam menos e se matam mais. É o que a gente chama de paradoxo de gênero. Então, um dos recortes já é a questão de serem homens, né? Então, todo lugar que tiver muito homem, a taxa de suicídio naquela profissão vai ser maior. Então, são homens com baixa escolaridade, ou seja, se eles perdem aquele trabalho, ele tem pouca possibilidade. Que outra coisa eu sei fazer? Só sei fazer isso. Então, perdi isso aqui, não tem mais chance. Quando você tem menos chance, igual policiais militares, ficam em segundo lugar. Né? A polícia fica em segundo lugar, especialmente os militares. Por quê? Menor salário da categoria, eles estão contato direto, né? O mais se expõe à violência, o plano de carreira menor, pressão, hierarquia muito violenta, exposição ao perigo, uma série de questões. E óbvio, né? No caso da polícia, nesse sentido, assim como no agricultor, acesso à arma de fogo. Né? Você tem acesso a mecanismo, a chance de cometer suicídio é maior. E não só o acesso, mas sabe manusear, né? Uma coisa, ainda imaginando uma dinâmica trágica, né? Eu tô tendo ideação, mas eu sou psicólogo. Eu acho que na minha vida eu nunca peguei numa arma de fogo, assim, sabe? Então, se eu tivesse uma ideação muito grande e tivesse uma arma de fogo e eu pegasse nela, o meu cérebro não entende. Ele é estranho segurar. A minha mão não tá acostumada com esse peso, com essa temperatura. Então, ainda que eu tivesse com muita ideação, a chance de eu usar esse mecanismo errado, tá travado e não saber destravar, e algo me dissuadir é maior. Agora, pra um policial, ele segurar a arma, é a mesma coisa. Ele é parte do corpo dele, assim. Então, ele pode ficar muito mais tempo com a arma na mão, pode ficar muito tempo... E isso não desperta esse mesmo mal-estar, sabe? Ideação, que é ideação? Ideação suicida é o quanto aquele pensamento tá recorrente ou não na sua mente, né? Tá. Tem pessoas que vão ter o pensamento de maneira pontual, né? Então, pô, a gente tá aqui conversando e aí lembrei que eu terminei meu relacionamento. E, pô, aí vem aquele pensamento de autodestrutivo. Não, é verdade, eu não sirvo pra nada. Aí pode surgir. Tem pessoas que já têm uma ideação mais permanente. Então, pode ser de manhã, acordei de manhã, tá todo mundo ali na mesa e eu lembro que, pô, as pessoas são felizes ou não. Então, o nível de ideação é o quanto essa pessoa tem esse pensamento egocintônico ou egodistônico. Egocintônico é muito sintonizado. O tempo todo eu penso, eu não consigo me desligar, tudo me serve de gatilho, eu tenho dificuldade de parar de pensar, então às vezes eu preciso beber pra parar de pensar, eu preciso sair, preciso me masturbar, preciso fazer algo pra parar de pensar. Esse é um pensamento muito egocintônico. O egodistônico não, a pessoa pensa e até se assusta, assim. Então é muito comum, tem gente que, quando tem algum momento emocionalmente muito sensível, sei lá, tava viajando uma vez pra praia,
e lá a gente teve um papo assim, aconteceu tal coisa, que me deu um sentimento horrível. Então, ou vou pra praia, não quero. Porque só de lembrar eu me afasto. Tudo que me lembra a sensação ruim, eu fujo. Não, esse tipo de programa de televisão eu não quero assistir não, porque me dá uma sensação ruim. Então é uma pessoa que tá em egodistonia. Quando o fator, no geral, as pessoas começam com ideações egodistônicas, né? O pensamento vem de maneira meio aleatória, a pessoa não entende muito bem. Só que se o ambiente, aquilo que tá fomentando o mal-estar continua presente, a tendência é que ele vai ego-sintonizando, ele vai naturalizando a ideação. E aí ele nem percebe, daqui a pouco ele só vê como, se tudo é errado, eu me mato, assim. Enfim, comecei a pesquisar sobre isso na época pra falar sobre as profissões, né? Então, tipo, igual nesse caso, o agricultor, o homem do campo, é o profissional brasileiro que mais tira a própria vida. Depois é seguido de policiais, depois seguido de enfermeiros e médicos, jornalistas também tiram bastante a vida. Jornalistas, sim, é bastante Mas comum. eu tenho uma questão aqui, Renison. Esse é um tema polêmico. Sim. E existe uma coisa de não tocar nesses assuntos, né? É um tema polêmico como todos os outros eram antes dele. Antes, se a gente voltasse 15 anos num tempo, falar sobre homossexualidade, cara, esse papo, pra que falar isso? Divórcio, separação das mulheres. Aborto, assim. É que ainda são temas tabus. Mulher votando, nunca, jamais. Exatamente. Dependendo, só você voltar no tempo, todos os temas serão polêmicos, assim, sabe? Sim. Hoje um tema que é polêmico, por exemplo, que daqui a pouco não vai ser, é sobre não monogamia. Hoje a gente fala, peraí, tem que ver, porque isso mas é o tema que assim, a gente sabe que tá crescendo. Mas não, minha questão é que, Sim. talvez um pouco diferente dessas, essa questão do suicídio tem essa coisa de se você falar sobre, você tá fomentando, né? Você tá atraindo, Sim. você tá divulgando sobre Sim. e tal, e que é melhor abafar e não falar sobre e fingir que não existe. Sim. A galera tem muito medo de falar besteira, o que é importante, porque o pessoal fala muita besteira mesmo. Mas o falar por falar, no sentido de tirar dúvida, ou comentar, você pensou nisso aí? O que você acha dessa parada? Você acha que é meio fresco? Mesmo que você não saiba, perguntar pro outro, trocar, fomenta uma naturalização sobre esse tema. Porque o que a gente precisa fazer é naturalizar. Porque tá tudo bem não saber, então vamos troca ali, se ninguém sabe, pergunta pro terceiro. Agora, se a gente nem sequer fala, que você gera um tabu. Quando você tem, na verdade, quando você conversa com pessoas que têm ideação suicida, e elas veem alguém falando sobre alguma coisa ligada ao suicídio, o que elas sentem é alívio e não desejo de. É tipo, caramba, não sou o único que pensa nessa parada. É isso, aquela sensação. É igual quando, sei lá, o Piá lá, na década de 90, ele via alguém que era gay e ele ficava tipo, caramba. Ou ele vai ficar com raiva porque a educação dele é repressora, ele não pode aceitar e não sei o quê. Ou ele vai falar, nossa, finalmente, é possível, né? Eu quero saber, quero conversar. Então, no geral, quando envolve saúde mental, ideação suicida, quando a gente fala no ambiente, por mais que tenha alguém ali que tem com ideação, a tendência é que essa pessoa, ao ver você falando, comentando, conversando, óbvio, dependendo do jeito que você faz, você tá demonizando, ridicularizando, quem se mata é fraco, essa pessoa vai se afastar exponencialmente, né? Porque ela não quer ser alvo da sua retaliação, da sua raiva. Mas se ela vê você falando, a tendência é que ela se aproxima, se sinta mais à vontade pra se abrir também. Então, o lance não é o falar que fomenta o suicídio, é a forma com que você fala. É como fala, e isso, né? inclusive, a gente tem um nome, né, que a gente chama de efeito Werther. Efeito Werther é um nome tirado do livro do Goethe, chamado O Sofrimento do Jovem Werther, né? Que esse livro, ele conta a história do Werther, que ele era apaixonado pela Charlotte, só que a Charlotte era prometida por um outro cara, e aí tem toda uma situação, ele fica amigo do cara, não sei o que, no final da história o Werther se mata de uma maneira muito específica, de um jeito muito específico. Ele descreve com riqueza de detalhes, tanto as emoções do Werther como a cena do suicídio. Sim. Nessa mesma época, lá no século XVII, XVIII, né? Goethe, 17, acho que 17. 17. Nessa mesma época, começou a ter uma epidemia de suicídio em vários países, em jovens que se matavam igualzinho o personagem do livro, se vestindo do mesmo jeito, com a mesma forma, com a mesma ferramenta. E aí, tanto é que o livro do Goethe foi proibido em vários lugares na época, né? E aí, muito tempo depois, em 1964, 65, um americano chamado David Phillips, ele começou a pesquisar a relação que existia entre as capas do The New York Times, que anunciavam suicídio, e um aumento subsequente na população daquele mesmo tipo de suicídio, como se fosse uma espécie de imitação. Então, fulano de tal se enforcou, de repente começava a ter um aumento de enforcamento. Fulano de tal se jogou em tal lugar, começava a ter um aumento daquele tipo de suicídio. Eu falei, cara, será que isso é só um... Coincidência? Será que a gente começou a perceber, como lembrou disso, a gente tá lembrando disso, começou a avaliar, começou a verificar, né, essas capas do The New York Times durante alguns anos, 4, 5 anos. Aí, em 72, outros 2 pesquisadores pegaram as pesquisas do David Phillips, refizeram, né, avaliaram e confirmaram que de fato existia um efeito de imitação, e eles deram o nome de efeito Werther por conta do livro. Só que pra isso, a questão não era o fato de simplesmente estar na capa. O fato de estar na capa já é uma questão problemática porque, ele tá servindo pra impactar. Você põe na capa aquilo que você quer chamar atenção, aquilo que vai horrorizar, né? Aquilo que, vai prender você.
E aí a riqueza de detalhes. Então, os detalhes sobre o suicídio, como que foi, que método que utilizou, se a pessoa sofreu, se não sofreu, o impacto dos familiares, das pessoas próximas. Fulano deixou uma esposa e 3 filhos. Sim. Olha aqui, ó, o depoimento da mãe, falando, meu filho, ele amava, não sei o que, vai sentir muita... Sabe? Isso sim causa um fomento de imitação. Porque pra aquele sujeito que tá colapsado emocionalmente, não vê nenhum tipo de saída, e ele vê uma notícia, ele vê aquela visibilidade, olha, estão explicando por que ele se matou, estão explicando o que ele tava sentindo, então se eu me matar, vão fazer isso. Vou mostrar o meu lado. É o que acontece na dinâmica de mass shooting. O efeito Werther, né? Inclusive os mass shootings de ataque em massa no colégio é uma conexão totalmente ligada ao suicídio, porque boa parte das pessoas entram, fazem isso e se matam, né? Então, por que você tem isso fomentado nesse ponto? Porque você tem um ataque, você tem toda uma visibilidade e mostra fulano, que era filho de quem, que comprou arma de não sei aonde, o trajeto dele foi esse, entrou na sala tal, olha aqui as crianças horrorizadas, ou entrevista do... Aí você pensa, o moleque tá colapsado, ali se sentindo deslocado, com raiva de Deus do mundo, fala, não, então é isso aí mesmo, vamos puxar minha capivara e vamos explicar por que isso... E de novo vem o acesso que você falou, né? Exato, entendeu? Estados Unidos, que é onde tem praticamente todos esses ataques em massa. É praticamente um por dia lá, né? Mais de um por dia quando você vê numericamente. Sim, o número de ataques em massa é maior do que o número de dias do ano. Em cidades diferentes você tem mais de um... É que não tem mais a mesma cobertura, mas é maior. Nos 100 e poucos primeiros dias do ano passado, já tinha tido 160 ataques em escolas, tá? De maior ou menor dimensão. Você considera como mass shooting quando você tem mais de 3 pessoas mortas. Então você chega lá e matar a professora e um aluno, já não é em cada... Isso é bizarro, tá ligado? É bizarro. Mas enfim, a lógica que se coloca é que não é o falar, por simplesmente, é a forma com que você fala. E aí você faz direcionamento pra imprensa, por exemplo. Quem tem que entender isso é a imprensa. Tanto que o José Manuel Bertolotti, que é um cara que é referência sobre isso, ele ensina como se noticiar da maneira adequada. Agora, quando você fala, conversa, igual a gente tá conversando, trazendo dados, informando, mas seja um dado que você não usa pra muita coisa, tipo, mas agrônomo... uma conversa, a gente tá falando a questão de ser homem, de ter acesso a arma de fogo, não sei o que, a gente tá trazendo um conhecimento. Isso gera um efeito oposto. O oposto ao efeito Werther, que é o que a gente chama de efeito Papageno. Esse nome, por sua vez, veio de uma obra do Mozart, que é chamado Papageno, né? Onde ele tem um sujeito que ele passa por uma situação, ele tá pensando em tirar a própria vida, ele sai andando na floresta, tem 2 criaturas, meio umas fadinhas lá, que ficam dissuadindo ele. Quando ele fala, ele vai se abrindo emocionalmente, vai contando o que tá acontecendo, elas vão dizer, não, olha aqui, mas olha como a vida é bela, olha mas como tem essa coisa, olha como esse riacho é bonito. E ao final dessa ópera, ele desiste da ideia de tirar a própria vida, entende? E aí, tipo, então é o efeito contrário. Quando você fala, especialmente se você fala de maneira natural, sem trazer tensão, tipo, você não tá pensando, né, sabe? É o quê? Tá pensando em tirar a própria vida? Tá pensando em se suicidar? Você precisa falar o nome. Tem que tirar o tabu. Trata igual o Voldemort do Harry Potter. Tabu, pode né? falar. É uma palavra de origem polinésia, que significa palavra maldita. Então é como se fosse uma palavra que carrega energia. Eles acreditavam que certas palavras, certas entonações vocais que eram ditas, eles atraíam espíritos malignos ou espíritos de outro mundo, né? Igual a sua avó fala assim, mas que inferno? Não fala inferno que chama, que atrai, tá ligado? Sim. É daí que veio essa mesma questão. Então, quando a gente não fala sobre esses termos, fica um grande tabu. Fica aquele elefante branco, assim. Entende? Então, quando a gente naturaliza esse processo, a rede social é muito boa em fazer isso. É muito boa tanto em naturalizar, como também, ainda mais hoje, que existe uma disputa por atenção. Quanto mais apelativo é o conteúdo, maior. Então, você vai ter gente falando isso no sentido de informar, prevenir, trazer informação. Então, a gente vai falar sobre isso, mostrando relatos, os últimos momentos, enfim. Aí volta aquela ideia espetáculo. O espaço tá lá. Quem vai ocupar? Alguém tem que ocupar, né? Então eu comecei a falar sobre esse tema, falei um tempão sobre a questão do suicídio, até que eu fui migrando, porque um dos recortes que não tem como desfazer dentro do suicídio, assim, que é um recorte central, é a questão de gênero, né? Tanto nas profissões, como de modo geral, né? Os homens se matam muito mais. E aí eu comecei a falar sobre masculinidades, né? Era um tema que eu abordei bastante antes da pandemia, acabei parando na pandemia porque, né? Voltou o tema de suicídio, todo mundo emocionalmente vulnerável e tudo mais, e a gente tinha um grupo de discussão sobre masculinidades que acabou fechando, porque não tinha como se encontrar. E aí agora voltei mais recentemente a debater sobre essa temática, né? Do impacto que tem na saúde mental de modo geral. Não só a questão do suicídio, mas todas as dinâmicas que envolvem a masculinidade, né? O jeito que a gente aprendeu a se relacionar, o jeito que a gente aprendeu a transar, o jeito que a gente aprendeu a se abrir emocionalmente, sabe? A gente tá toda hora provando o nosso valor, você tem que estar toda hora performando sexualidade, tem que estar transando com todo mundo, comendo todo mundo, tem que estar ganhando grana, tem que ser foda. Daí se você não ganha grana, se você não come todo mundo, você é menos homem. Se você não faz isso, você não pode, sabe, pode fazer nada. Você não pode ficar frágil, você não pode ficar em casa. Tem uma série de regras que a gente nem sabe de onde veio, a gente só reproduz. E os caras não conversam. Então você consegue ficar 8 horas com seu amigo ali em casa, fala um monte de coisa, conversa, disso daqui, mas não fala nada de importante. Nada interno, assim, sabe? Não, esse aqui é meu brother, esse aqui é meu irmão, esse aqui, ó, dou a vida por ele e tal, não sei o quê. Mas você fala, tô mal, tô broxa, velho. Tem 2 semanas que eu tô broxa, você não fala. Você não fala qualquer coisa menos do que importa, assim. E a gente acha que isso que é grande as amizades, assim, porque a gente bebe junto, sabe? Tipo, sabe,
a gente vê que a masculinidade, ela tem uma pedagogia afetiva totalmente ligada ao embrutecimento, assim, dos corpos e dos afetos, né? Então, tipo, o cara é ensinado a suportar dor como algo de valor, assim, né? Tipo, não, machucou, levanta e vai pra cima, engole esse choro, sabe? Ah, ele te bateu, bate o dobro, sabe? Não tem, tipo, ele te bateu e vai lá perguntar, mas por que isso? Acho que não precisa, não tem isso, é coisa de mulher, isso é frescura, tá ligado? E óbvio, né, a base central da masculinidade que a gente é estruturado, que é o ódio aos atributos femininos, né? A gente não percebe, que a gente imagina que misoginia é o cara que ele quer matar a mina, que ele odeia a mina, mas não, a gente é estruturado em uma lógica misógina, assim, sabe? Tudo que é de mulher eu não posso ser, porque a masculinidade não tem uma identidade central, né? Quem fala muito sobre isso é Valesca Zanella, né? Quase tudo que eu aprendi de masculinidade, aprendi lendo os livros dela e vendo as aulas dela. Chama Valesca Zanella, uma professora do UNB, é doutora em saúde mental e gênero. Ela fala sobre isso, né? O fulcro, né? A base que sustenta a masculinidade é o ódio aos atributos femininos. Porque o homem não tem uma identidade por si. Como a masculinidade é hegemônica, você não vê a masculinidade como sendo um gênero. Ah, gênero é coisa de discussão de mulher, né? Igual discutir orientação sexual é coisa de viado, né? Quem discute questão de raça padrão. É preto. É assim, por quê? Porque o branco ele é hegemônico. Porque o hétero é hegemônico. Porque o homem é hegemônico. Então, tipo, você não acha que o problema tá ali. Então, o cara não entende. E aí, você não tem uma definição do que é ser homem. Os caras foram lá e definiram o que é ser mulher. Então, supostamente, ser mulher é ser delicada, ser amável, ser passiva, ser não sei o quê. E o que é ser homem? É não ser aquilo lá. Pronto. Então é só não ser aquilo lá. Então a masculinidade ela se estrutura no imperativo negativo, né? Ser homem é não ser uma mulher. Você não tem identidade per se. Entendi. Entendeu? A partir do momento que isso torna algo de mulher, logo sai do Ser homem é não ser mulher, é não ser gay, é não ser todos os atributos. É nunca ser passivo. Em última instância, né? Porque coloca a mulher numa posição de passividade, né? Como se fosse estruturalmente passiva. E aí, se ela é passiva, logo eu não posso ser passivo. Nunca. Em hipótese alguma. Entende? Então, por exemplo, desemprego é ficar passivo. Um jeito muito didático de ensinar é o jeito que a Valesca coloca, né? Que é com xingamentos, assim, de você perceber. O jeito que a gente xinga homens e mulheres já diz muito sobre como que funciona. Os xingamentos que a gente atribui para as mulheres sempre estão ligados à posição ativa sexual. Que é daquele com 4 letras, né? Isso, exatamente. Você coloca lá, então você vai sempre xingar a mulher porque ela tem um comportamento sexual ativo. E pro homem, são comportamentos passivos. É verdade. Então fazendo um recorte, usando um termo mais de boa. Vagabundo. Quando você fala pra um cara, e olha que interessante, né? Vagabundar pra uma mulher quer dizer o quê? Uma mulher que tem muitas relações sexuais. Sim. Né? Então, ou seja, você inibe que ela tenha um comportamento sexual ativo. Não tenha múltiplas relações, senão você será uma vagabunda. Ou seja passiva, né? A função do xingamento é sempre inibir um comportamento. Você fala, você é muito burro. O que eu quero dizer? Que ser burro é ruim, portanto, faça o oposto. Não seja. Se eu chamo você de vagabunda, tô dizendo que ter múltiplos parceiros e muitas relações é ruim, portanto, não tenha. Agora, vagabundo pro homem não faz nada. É o cara que não faz nada. Então, pra mulher, você ataca a atividade sexual. Pro homem, você ataca a passividade laboral. Porque os dispositivos de gênero do homem são diferentes do da mulher. No caso do homem, é um único dispositivo que tem 2 subdivisões, né? Segundo Valesca Zanella, citando Daniel Velzerland, que é um autor francês, né? O dispositivo central é de eficácia, só que é dividido entre eficácia laboral e sexual. Então o homem ele tem que ser um produtor e um reprodutor. Exato. Entendeu? E se ele performa isso, ele venceu na vida. Então se eu sou um pai, né? E aí eu pago a escola particular, eu já sou o melhor pai. Agora, se eu tomo uma lição, meu Deus, é o pai do ano. Se você vai numa reunião, meu Deus, a gente pode botar um quadro desse pai lá. Agora, essa mãe vai em todas as reuniões e falta em um, começa aí, ó lá. Aí, pois é, depois o filho fica ruim, e depois você culpa sempre a mulher, porque você coloca o dispositivo materno e amoroso, que são outros dispositivos, né, do mundo feminino, e do cara, como você cobra dele a função de eficácia sexual e laboral, cara, se ele tá fazendo grana, ele já é automaticamente um bom pai. O que ele faz a mais ali é tudo bônus e só engrandece. Agora, se a mulher for a melhor mãe possível, automaticamente ela não deve ser tão boa trabalhadora. Você anula fatores, né? Quem fala isso é Maria Cristina Bolsonaro, né? Que no ambiente de trabalho, homens são tidos... Isso é uma visão crítica, tá? Não tô concordando, não. Homens são tidos com qualificações e mulheres são tidas como qualidades. Descreva a sua colega de trabalho. Os dois, mesma profissão. Descreva o seu colega de trabalho. Os atributos dela. Ela é gentil, ela é carinhosa, ela é educada, ela é paciente, sabe? Ela é organizada. E o cara, ele é determinado, ele é perspicaz, ele é corajoso, ele é inteligente.
Então, a mulher, qualidades, homem, qualificações. E você vai fazendo anulações. Se ela é uma boa mãe, no trabalho deve faltar. Se ela é uma boa mãe, uma boa trabalhadora, deve ser péssima na cama. Você anula fatores. Se o cara, ele ganha bem e paga escola, ele só pode ser um bom pai. Porque ele já tá bancando, percebe? É muito bizarro, tá ligado? Ao mesmo tempo que o cara se estrutura uma vida inteira em cima disso. Então, a minha função é ganhar grana e transar. E ele não cria vínculos seguros, não cria vínculos profundos. Aí chega na terceira idade, vai envelhecendo, ele se estruturou a vida inteira só em performar a eficácia. E aí o tempo é implacável, né? Ninguém foge. Ele vai perdendo naturalmente eficácia. Tanto laboral, né? Porque ele vai se aposentar, ou alguém vai ganhar mais grana mais rápido, mais cedo. E especialmente sexual, né? Porque, assim, né? Tem timing pra todo mundo, né? No biológico não tem como fugir. E aí não sobra nada. E aí não sobra nada. Porque ele não desenvolveu um vínculo profundo. Aí eu tenho 3 filhos, formaram tudo, mas onde formou? Na faculdade. Qual faculdade? Não importa. Vocês já viram aquele vídeo que tem no pessoal entrevistando na rua? Você se acha próximo dos seus filhos? Pergunta qual que é o nome da escola que ele estuda? Qual que é o nome do médico dele? Qual que é o nome do melhor amigo? E os caras não sabem nada. Aí porque a gente não é fomentado a isso, assim. Não tô dizendo que, então a culpa é dos... Não, a culpa é nossa, porque a gente não para pra pensar. E hoje a sociedade cobra, não basta só isso. Aí você tem que fazer outras coisas também, sabe? E aí, você vai vendo que na terceira idade, a questão do suicídio piora infinitamente mais. Porque na proporção geral, de cada 10 suicídios, 8 são de homens no público geral. Na terceira idade, cada 10, 9 são de homens. Caramba. Os caras se matam infinitamente mais, sabe? E é um número grande. É um número na terceira grande. idade. É o principal... É porque assim, você tem menos idosos, né? Consequentemente. Mas se você for fazer na proporcionalidade... Numericamente são jovens, porque tem mais jovens vivos no mundo, sim. né? Mas em proporção à taxa, a taxa é maior, né? Acima de 65 anos de idade. A porcentagem, a porcentagem é maior, a proporção é bem maior. Bem maior. Só que o outro ponto também, e aí ligado a outros fatores, é que a gente não se impacta com a morte do idoso, né? De modo geral. Seja homem ou mulher, mas... Porque como a gente vive nessa sociedade que é pautada na produtividade, né? Você é o que você produz. Se você é o idoso, você já não tem valor. Exato. Né? Você vê um jovem e um idoso, ambos tiram a própria vida. Isso talvez reforce o argumento do próprio idoso, né? Exato, exatamente. Quando o jovem tira a própria vida, a primeira reação é... tinha uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira pela frente. Né? Tão jovem, tão bonito, tão isso, tão aquilo. Agora quando o idoso se mata, descansou, né? Descansou. Você vê o idoso como cansado, aquele que já viveu, aquele que não quer mais. Então você tira o valor da vida dele. Ele não tem uma vida pela frente, né? Não, uma vida... Não, já ele idoso. Caramba, como assim? Então você desvaloriza ele, se despotencializa ele e os caras só sabem fazer aquilo ali, ele perde o sentido de ser. Por que eu vou estar aqui se eu não sirvo? Eu não produzo mais, eu tô saindo fora. Então, enfim, todos esses temas foram se juntando e cá estamos. Papo de Ciência. Renison, eu vou ter que te interromper. Vou ter que te interromper porque, infelizmente, Bruno, chega uma hora que o nosso programa tem que acabar. Nossa. A conversa tá muito boa, a gente poderia falar por 3 horas aqui, né? Aqueles podcasts, esses podpá da vida. Aí dá pra entender porque que eles têm tanto tempo. Doses aqui de... Exatamente, vai embora, né? Mas fica até o segredinho aí que nos intervalos de gravação aqui a gente também já continua essa conversa por muito mais tempo. Mas assim, tem uma hora que a gente tem o nosso limite aqui, o nosso programa, infelizmente, ele não tem tanto tempo assim pra conversar. E a gente tem que ir uma hora ir pro fim. Mas no final aqui a gente sempre gosta de dizer o seguinte: que cientista, que pesquisador, também é gente. Também é gente. Também é gente, também tem vida. Sim. Também assiste uma TV. Também joga um videogame, também faz uma atividade física, também faz tudo que todo mundo faz. Também é influencer. Também é influencer. O problema é explicar isso pra CAPES, né? Parece que não... Mas a gente gosta de finalizar pedindo uma indicação, uma recomendação de algo que você assistiu, que você viu, que você gosta de fazer, uma atividade, qualquer coisa assim, pra mandar pro pessoal de casa aí. Perfeito. O que você tem pra recomendar? Uma recomendação pra vocês, no que diz respeito à temática de suicídio, que é o tema que eu coloquei. Pra quem quer entender mais, ler mais sobre o assunto, 2 autores vou indicar. Um é o Neuri José Botega, que é um professor da Unicamp, médico psiquiatra. O livro dele chama Crise Suicida. É um livro mais técnico, né? Mais pra galera da área da saúde e tal. Certo. Pra quem gosta do tema de maneira mais difusa, mais parte filosófica e tudo mais. Tem o Cassorla, esqueci o nome do livro dele agora. Mas tem o José Manuel Bortolotti, que tem um livro chamado Suicídio e Sobrevenção. Todos eles em português, fácil de acessar. Agora, no que diz respeito à parte de discussão sobre gênero, masculinidade e tudo mais, recomendo os livros da Valesca Zanello, mas tem um chamado Gênero e Dispositivos, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, da Valesca Zanello. Tô lendo ele agora, assim. Eu já tinha lido, tinha assistido a aula dela sobre isso, e aí consegui comprar o livro recentemente. Cara, é simplesmente brilhante. A didática dela é impecável, é tudo fantástico. Ela fala bem, ela escreve bem. Pô, meu sonho é trocar uma ideia com essa mulher assim, ó. Cara, legal. Fazer um podcast entrevistando ela. Nossa, essa é minha recomendação pra vocês. Ótimo. Maravilha.
Renison, É isso. agora é a hora que nós agradecemos sua participação aqui no nosso programa. O papo foi bom demais. Obrigadão. Obrigado, de Valeu, verdade, que viu? isso. Pra mim é uma honra estar aqui. E deixo de recomendação pra vocês também. Chamem o José Vitor, o Dr. José Vitor, médico infectologista. Ah, boa. É muito legal. Ele trabalhou, ele entrou em infectologia na USP no ano da pandemia, assim. Então ele tem histórias, muitas histórias. Ele tá aqui em Campo Grande fazendo doutorado. Então, um sujeito fantástico, brilhante, inteligentíssimo. Sabe? Uma recomendação também de pessoas pra vocês conversarem aqui. Vamos, a gente vai pegar vários contatos, vários contatos. Exatamente. Isso aí. Henderson, muito obrigado. Valeu. E assim, eu acho que a gente pode pensar em chamar o Henderson de novo, porque esse tempo que a gente teve aqui foi bom, mas eu acho que dá pra conversar Dá ainda pra falar mais, mais. né? Tá Dá. rendendo, fazer a parte 2 aí, ó. Desdobrar essa conversa aí pra... Outras temáticas da Exato. próxima. E se você tá curtindo aí, ó, curtiu, manda mensagem pra gente aí Comenta falando, aí. queremos o Henderson de novo, não é? Exatamente. Comenta embaixo, Bruno. rapidão. Qual foi? Rapidinho. Dá pausa aí. Escreve que tá acabando já. Exatamente. É isso, Henderson. Muito obrigado. Viu? Valeu, Mas, meus obrigado. queridos, prazer é tudo meu. E até a próxima, então, né? Papo de Ciência. Bruno Moser, infelizmente, estamos chegando no final. Adorei a conversa. Muito bom. Parabéns, Henderson, pelo seu trabalho aí também. Muita gente boa. Por você ter essa disposição pra ficar produzindo conteúdo na internet, que a gente sabe que é bastante puxado e difícil, Sim, né? Para além com das certeza. outras coisas que tem que fazer, ainda tem que produzir É. conteúdo, né? Exatamente. Não é fácil, não. E Não ó, é o papo fácil. foi muito bom, foi tão bom que fica aqui. A gente deu até uma comentadinha disso durante a conversa, mas assim, a gente sempre faz uma pausa ali no meio da gravação, a gente já ficou conversando há meia hora, 40 minutos com ele. Aí gravou, terminou de gravar o episódio, ainda ficamos mais uma hora e meia aqui conversando com ele. Então, foi muito legal a conversa com o Renison. E, cara, assuntos muito relevantes, muito importantes. Acho que esse episódio é legal pra galera dar uma compartilhada aí, hein? Porque é um papo que tem que ser falado. Tem que ser falado, precisa ser falado. E você falou pra comentar, não é? Falei pra comentar. Peraí, Lucas Verano. Então você pegou o gancho que eu queria. Qual que é? Porque eu separei aqui comentários de quem tá vamos interagindo com a gente, tá? Adoro comentários Pelo YouTube. Eu ia falar ouvintes, né? Tô acostumado com o podcast dos nossos telespectadores. Da nossa audiência. Da nossa audiência. Lucas, as pessoas estão comentando com a gente pelo YouTube, mas antes de eu jogar esses nossos comentários aqui, como é que vai achar a gente pelo YouTube, Lucas? Como é que faz? Cara, no YouTube é muito difícil. É muito difícil. Você tem que baixar o aplicativo. O pessoal não usa o YouTube. Não usa, né? Ninguém tem YouTube. Então você tem que baixar um aplicativo Comprar chamado um telefone. YouTube, comprar um smartphone. É muito complexo. Daí depois, se tiver esse smartphone, você tem que baixar o aplicativo do YouTube. Aí dentro do aplicativo do YouTube, você tem que ir lá e digitar. Entendi. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Digita @mídiaciência. Nossa, que dificuldade. Cara, o dedo já cansa. Exato. O dedo já cansa. Então é por isso que a galera ainda não se inscreveu lá. É só por isso, Bruno, porque é muito difícil. Aproveita que você tá aí pedindo seu iFood aí, ó. Já abre uma outra aba, segue a gente e segue a vida tranquilamente. Mas é assim, pessoal, falando sério agora, é muito fácil, tá lá, @mídiaciência no YouTube, @mídiaciência no Instagram, @mídiaciência no TikTok, é tudo @mídiaciência. Exato. E no nosso site também você encontra todas as informações, que é o mídiaciência.com. Sem dúvida. Vamos ler agora os nossos comentários, começando com Vamos lá. ele, @Levino Moraes 2821. Olha que legal. Parabéns, meninos. Adoro ver o programa. Sou antigão e gosto de assistir pela TV, mas quando não dá, vejo no YouTube. Um abração pra vocês. Um abraço pra você também, Levino, que tá vendo Gostei a gente. do antigão. Sou antigão. Sou dos anos 80, anos 70. Gostei, Abraço, gostei. muito O importante bom. é assistir. Não conseguiu ver pela TV, vai lá no YouTube que tem a segunda chance pra ver, né, Bruno? Exatamente. Outro aqui, olha só, Lucas, tem esse aqui também. @José Augusto J 3184. Pera aí, Lucas, esse a gente lembra dele. Lembramos? Lembra? Você lembra que você foi no Biotério da UCDB? Lembro, muito bom. Pegamos na cobra. Você lembra que você pegou no Bananinha? O bananinha, aham. Mas é quem colocou Bananinha na sua mão? Entendi. José Augusto J, meu querido, um abraço pra você. Foi muito legal a nossa visita Foi. lá, não é? Foi. Eu não assisti, só procurar aqui na nossa playlist do YouTube, você vai Esse encontrar. episódio foi muito legal, foi muito legal. Inclusive, ele Muito quis tirar um legal. sarro ali e tal. Sim. Eu entrei na onda também, Sem é claro. dúvida, sem dúvida. Então, um beijo e abraço pra vocês. A gente vai lendo aos poucos aqui, tá bom? Pra não ficar também super, né? Porque tá, assim, tá na média, Lucas, de uns 4 milhões de comentários. 4 milhões. Aí você tem que achar tudo, pegar, então a Certo. gente vai lendo aos poucos, Vamos entendeu? lendo aos poucos, Tá beleza. bom? Tá Beijo, ótimo. Levino, beijo, José, Augusto, e também beijo pra professora Paula. Professora, já tô com saudade da senhora, professora Paula. O episódio de Biotério foi muito legal. Responsável técnica pelo Biotério da UCDB. Mas é isso, Bruno. É isso. Chegamos ao fim de mais um Exato. episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.
Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, Um projeto realizado pela UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect, a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.